E galera, vamos lá então para a resolução dos exercícios aqui, né, da aula de método numérico. Então, defina o valor da integral definida entre 0 e π de seno de x dx por meio do método do trapézio, beleza? E aí, para usar o seno, a gente precisa importar a biblioteca Math para poder usar o seno. Então, vamos lá. Então, vamos definir a função f de x, sendo que y igual a math.sin de x, e ela vai retornar y. Beleza? Retornou y, Alt Enter para rodar a célula e criar outra. Gerei minha função. O que aconteceu? Não importei antes. Então, vai dar erro mais na frente. Então, import, math. E aí, beleza, vou rodar de novo. Beleza? Agora a gente vai saber a integral. Então, como é que a gente faz a integral? Então, vamos lá. Eu coloco o meu limite inferior. Nesse caso, meu limite inferior é 0, então eu já posso colocar aqui. Limite superior igual a π. Então, como eu já importei math, eu posso fazer assim, ó, math.π. Ou eu posso colocar 3.141592, né? Mas vou deixar assim que aí fica mais próximo do resultado. Beleza, a gente achou o π. Agora a gente precisa falar o nosso passo, né? Então vou colocar aqui, que nem a gente fez, 10 elevado a menos 6. Beleza? Somatório igual a 0. E agora a parte da minha integral. Então, for i in. O que faltou aqui? A gente não importou o NumPy. Então, vamos lá. Import NumPy as np. E agora a gente pode usar, né? np.arrange, né, que é o intervalo, começando no limite inferior, vai até o limite superior e com o passo de h, beleza? E aí a gente vai colocar a área sendo a área do trapézio, então a gente vai colocar f de i mais f de i mais h, lembrando que f de i é a base menor e f de i mais h é a base maior, né? Ou vice-versa. Então, um é a base menor, o outro é a base maior. E aí eu multiplico pela altura, que é h, que é a distância entre essas duas bases, e divido por 2, que é a fórmula da área do trapézio, beleza? Então, eu só preciso colocar isso tudo entre parênteses, porque eu preciso fazer essa soma primeiro, né? E aí, eu preciso pegar cada valor dessa soma e atualizar o meu valor de soma. Cada valor dessa área e atualizar o meu valor de soma. Mostrei para vocês que tem como fazer soma igual a soma mais A, e tem outro jeito de fazer, que é assim, ó. Se eu colocar mais igual, ele já entende que é atualizar esse valor, e eu só preciso colocar A aqui, que vai dar o mesmo resultado. Beleza? E aí, no final, eu peço para ele printar a soma. E vamos ver qual é o resultado da integral de seno de 0 até π. 1,999999, o que dá aproximadamente 2. E se vocês fizerem isso de forma analítica, vocês vão ver que a integral de seno é menos cosseno. Aplicada em 0, eu tenho 1, né? Então, eu vou ter o cosseno de 0 vai dar 1. E o cosseno de π igual a menos 1. E aí, se eu fizer a conta, eu vou ter menos 1 menos 1, que vai dar 1 mais 1, que vai dar 2. Beleza? Sei que ficou um pouco confuso, mas quem quiser dar uma olhada na integração analítica, é só pegar menos cosseno e aplicar nos dois pontos. Beleza? Então, a gente chegou nesse resultado. Vamos ver quanto é o valor da integral nessa função aqui. Então, vou definir a função, né? Então, def f de x, pulo,
E aí eu falo com a minha função, y igual a 1 sobre x elevado a 1 meio, né? Que é a mesma coisa da raiz quadrada. Return y. Beleza? Rodei. E agora eu vou fazer o meu valor da integral, que é de 0 a 4. O procedimento é o mesmo daqui, então eu posso copiar, né? É o mesmo processo, 0 a π, vou fazer no intervalo, né? Então eu posso trocar aqui por 4, porque o limite inferior é 0, o limite superior é 4, e aí se eu rodar vai dar certo, né? O que aconteceu? Ó? Divide by 0. Então você deu um erro de divisão por 0, porque ó, x, raiz de 1 sobre raiz de x é minha função, raiz de 0 é igual a 0, eu teria uma divisão de 1 sobre 0, então eu teria um problema. Então, da mesma forma que a gente chegou no resultado bem aproximado aqui, a gente pode fazer um resultado bem aproximado aqui também e colocar vários zeros e 1. Se eu rodar novamente, eu tenho um resultado de... Vamos ver... 4 aproximadamente. Beleza? Então, quem quiser conferir a integral analítica desse resultado é 2 raiz de x. Então, se eu aplico a 0, eu tenho 0. E se eu aplico a 4, eu tenho raiz de 4 igual a 2. 2 vezes 2, 4. Beleza? Então, o resultado está bem próximo aí. Então, vamos lá. Tendo a função f de x igual a 5x mais 7, pelo método da abscissão, eu faço o seguinte, encontro o valor de sua raiz. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos definir essa função. Vamos colocar g de x. E vou colocar y igual 5 vezes x mais 7, return y. Definir a minha função, né? Definir a minha função, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o método da abscissão. Como é que é o método da abscissão que a gente fez? Vamos lá. Então, eu preciso do limite superior e limite inferior, então vou colocar a igual a... Deixa eu ver, vamos colocar 10 aqui. E b igual a menos 9. Tá? E aí vamos fazer, ó. Enquanto... Eu posso repetir, né? Então, eu posso pedir esse intervalo de novo, então vamos fazer o input, né? Do jeito que a gente fez, que eu acho que vai ficar melhor. Eu vou fazer, ó, float, input, abre aspas, qual é o limite inferior? Da mesma forma embaixo, float, input, qual é o limite superior? Beleza? Vou fazer uma pergunta aqui, né? Então, beleza. Fiz a minha pergunta, agora eu entro na minha repetição para conferir como é que eu vou fazer isso aqui, né? Então, enquanto G aplicado a A vezes G aplicado a B for maior que 0, isso quer dizer que não tem raiz nesse intervalo, eu vou imprimir. Eu vou imprimir na tela o seguinte, print, não há raízes nesse intervalo, tente outro intervalo. E aí eu posso, né, pedir aqui novamente esse processo, e eu repito aqui, só cuidado com a indentação, e dentro novamente. Beleza? Então aqui eu atualizo o meu intervalo, e agora a gente precisa fazer a nossa abscissão. Então, vamos fazer como é a nossa conferência. Então, while b menos a, que é o limite superior, menos a, que é o limite inferior, for maior que o meu critério de parada, então 10 elevado a menos 6, né? Quero que o intervalo seja muito pequeno, então enquanto ele for maior que isso aí, eu vou repetir. Beleza? Eu vou fazer que o xr, né? O x da raiz vai ser igual a mais b dividido por 2.
Beleza? Então, a soma aqui tem que estar entre parênteses. E aí, beleza, eu vou usar o XR. Então, se XR, então, se o G de A, o G aplicado a vezes o G aplicado em XR, for maior que zero, quer dizer que a raiz está no segundo intervalo. Então, eu faço A igual a XR. Caso contrário, ela vai estar no primeiro intervalo e eu vou fazer B igual a XR. E aí eu vou só arrumar a indentação aqui. E B igual a XR, beleza? E aí a gente vai ter nosso resultado da raiz. Eu vou pedir para ele imprimir aqui na tela, print XR. E vamos ver. Rodei minha função aqui, 10,5x1 é 7. Então vamos ver qual é o valor da raiz. Vamos colocar menos 10 e 10. O que acontece? Eu tenho que a raiz é menos 1,4. Então se eu substituir o x por menos 1,4, eu encontro a raiz de y, que é onde y vale 0. Beleza? Agora, se eu quiser saber qual é o valor de x para que essa função valha 50, então eu tenho que fazer aqui, ó, menos 50, porque é o processo de igualar isso a 50 e depois deixar tudo no mesmo lado, né? Então, se eu rodo isso aqui, rodo novamente, colocar meu intervalo menos 100, 100, 8,6 é o x para que minha função valha 50. Beleza? Então vamos fazer a mesma coisa agora para a função exponencial de x. Então, para usar o valor exponencial, eu vou usar math.e. Então, vamos definir aqui, def x. Opa, não. Def g de x. Vamos para a próxima. Como é que eu vou definir? Então, y igual a math.e. Aqui eu não preciso importar, porque eu já importei ali em cima, beleza? Então, mas se vocês rodarem essa célula primeiro, vocês precisam importar. Como eu já importei aqui na atividade anterior, eu não preciso importar novamente, beleza? Eu importei o math, basta usar um objeto dentro do math. Y vai ser E elevado a x, beleza? Então, y igual a E elevado a x, e aí eu tenho que retornar y, beleza? Então, vou retornar y, e aí o que eu tenho como resultado? Vou ter essa função, e agora para descobrir o valor em que essa função vale 15, eu vou pelo método da obsessão, então eu posso copiar isso aqui de novo. Copio e colo aqui. E aí, se eu quero saber o valor que essa função é equivalente a 15, então eu preciso colocar um menos 15 aqui para substituir na função. Então, vou rodar aqui agora, vou colocar menos 10 e 10, e eu tenho que, se eu substituir x por 2,7 na função, eu tenho y igual a 15. Beleza? Então, E elevado a 2,7 é igual a 15. Tranquilo? Para encerrar, vamos fazer essa função aqui do simplex. Então, primeiro a gente vai importar o SciPy, SP, né? E aí, a gente vai fazer nosso código. Vamos lá, qual é a nossa função objetivo? Então, a gente quer maximizar essa função bem aqui, né? Então, eu vou fazer FOB igual a... Quais são os coeficientes aqui? Então, eu precisaria passar tudo para o lado de cá, o que faria que os coeficientes ficassem com um número negativo. Então, eu coloco menos 10, menos 12. Depois eu coloco as minhas restrições. Quais são as minhas restrições? Então, x1, eu já tenho minhas variáveis de decisão, né? Então, x1 igual a 1, x2 igual a 1 também. E aí eu preciso fazer da forma matricial, então a primeira linha é a primeira lista, a segunda linha é a segunda lista, então x1 igual a 1, o coeficiente de x1 é 1 e o coeficiente de x2 é 3. E aí, o meu lado direito igual a 100 e 270.
Beleza? Roda essa célula. Agora eu vou falar quais são os meus limites, né? Então, supondo que também os meus limites de x sejam para x positivo, então eu vou colocar qual é o intervalo de x1 é igual a... Ele só pode ser positivo, então é a partir de 0 e ele não tem limite superior. Faço da mesma forma para o x2. E aí eu só mudo aqui para x2. Rodo. E agora sim, eu vou fazer o processo do simplex. Então, from scipy.optimize import lingprog. Então, eu vou declarar a variável res como limprog. E aí eu vou colocar na ordem. Minha função objetivo, minhas restrições, meu lado direito. Beleza? E aí agora eu coloco as minhas margens, então bounds. E aí quais são as minhas bounds para o x1? Eu tenho x1, int e x2, int, que é o que eu criei ali em cima, beleza? E aí eu coloco qual é o método? Method igual a simplex e options igual a disp true. Beleza? E aí no final, print res. Vamos ver se está funcionando. Então, se eu rodar aqui, lingprog, desculpa, é limprog, vamos de novo. E aí a gente tem aqui, ó, eu tenho que o máximo da minha função, né, eu quero maximizar, eu tenho que ela chega no máximo de 1170, eu não tenho nenhuma variável de folga, isso quer dizer que eu uso todos os recursos das minhas restrições, né, eu usei 100% do recurso 1, 100% do recurso 2, e os valores das minhas variáveis para eu chegar nesse ótimo é x1 igual a 15 e x2 igual a 85. Beleza, galera? Então, essa foi nossa aula de métodos numéricos. Na próxima aula a gente vai ver algumas aplicações na engenharia. E aí a próxima aula é só exercício. Vou explicar como é que funciona o exercício e depois o vídeo é só de resolução. Beleza? Então, um grande abraço e tchau, tchau.